Foi um super desafio fazer um trabalho na casa. Eu tenho uma paixão por essas casas aqui de Pelotas. Para mim já parece que já tem tanta coisa, então criar mais algo aqui dentro foi bem difícil. E durante a visita, o que mais me incomodou foram esses painéis, né, expositivos, o quanto eles realmente estão deslocados do lugar e acabam cobrindo toda a arquitetura. E aí quando eu estava olhando, visitando o lugar, eu comecei a me medir, assim, eu não sou muito grande, sou larga, mas não sou muito alta, eu comecei a ver, de repente, né, eu caibo, né, dentro desses painéis, de repente tem como criar, né, quase como um deslocamento de tempo e espaço, né, dentro do mesmo lugar, quase como pensando numa simultaneidade, ou então de um espaço que começa a ficar cada vez mais compacto, né, a ponto, sei lá, de botar na bolsa e levar para casa, né, ou então pensando exatamente esse trânsito, já que o próprio projeto já traz essa questão do deslocamento entre Porto Alegre e Pelotas, como se de repente a gente pudesse, né, tampar, fechar aqui e mandar para Porto Alegre ou para outro lugar do mundo, né, criar esses deslocamentos e trânsitos. Eu sou filho de marceneiro, isso aqui pra mim me encanta pra caramba, né? E é um trabalho que tem toda uma coisa de equilíbrio, de construção, de uma coisa muito tênue, que aqui tem isso, né? Tem um cuidado com as portas, as cunhas, se o vento bater aqui, quebra os vidros, tem um patrimônio. E aqui também tem o vento. Eu entrei nessa história, fechamos a janela, não vai ser aberta, porque senão ninguém vai ver isso aqui montado. Se pegar uma corrente vento, isso aqui cai. Tá balançando? Só a balança mesmo. O aspecto todo desse casarão aqui agora, com esse viés todo de uma história, a relação que, por exemplo, no meu trabalho com a questão toda da matéria que tem aqui, madeira, até a tonalidade, isso é uma coisa que pegou comigo, que até eu trouxe no trabalho, que eu fiquei pensando nisso, né? Até na tonalidade da cor que eu vi aqui, eu tentei pegar isso em material para trazer. A questão de estar num ambiente frágil, eu trouxe um trabalho frágil também, que é um ambiente frágil, tem que ter todo um cuidado. Eu tenho uma medida de apoio aqui que, se eu passar, eu caio mesmo, né? Tem a medida de eu pedir ajuda para as pessoas que eu estou convivendo aqui e não posso carregar isso, essa distância não dá para mim. Então o aprendizado meu, Fernando artista, de saber a minha medida o tempo todo e a minha vida toda de arte hoje está relacionada com isso. Já faz parte do meu processo e em busca, me apropriar também de desenhos que já existem, né? E normalmente são desenhos que eles ficam numa margem de tempo que é bem nessa passagem do século XIX para o século XX, enquanto a fotografia não fazia parte ainda das ilustrações dos jornais e revistas, enquanto o mundo era representado todo através do desenho. Então eu me identifico muito com esse tipo de desenho tracejado, todo, né, muito gráfico, linear, só em preto e branco, né, porque tem toda uma tradução que é preciso fazer desse mundo, né. Então existe sempre uma invenção de um mundo, né. A gente está acostumado a acreditar nas representações, né, e então para mim cada uma dessas pranchas aqui dos continentes, né, dos 5 continentes mais o meu lugar inventado vem, né, salientar o quanto toda a representação do mundo é uma invenção.
essa enciclopédia que tem uma cor bem forte, né? A própria moldura, que tem uma moldura antiga ali. Mas os ossos, então, tem toda essa cultura aqui do sul, né? Principalmente de Pelotas, das charqueadas. Essa casa, então, na época das charqueadas, deveria ter muitos charqueadores, com certeza eles estavam aqui, né, frequentando a casa. E é legal para mim trazer um pouco, tem algumas imagens na própria enciclopédia que são aqueles vestidos de época, então me interessou bastante deixar esses elementos fazerem parte. Toda a relação das cores, toda a relação da paleta, dessa ideia de estrutura, veio das questões visuais da casa, assim, né? Um pouco das características da escaiola, dos azulejos, e essa ideia de uma pintura mais forte também, mais impactante, porque essa casa é impactante, né? Essa casa tem uma força que se percebe quando se entra, assim. E os caderninhos é porque é feito com desenhos do jardim, né? Desenhos em que eu soltei um pouco mais o traço, em que eu pensei uma coisa mais... Fiquei imaginando como seria viver nesse lugar. Então tem algumas observações assim todos os dias, algumas palavras que se referem à ideia de dias, né? De se imaginar vivendo naquele jardim, naquela situação. E aí também tem essa mescla entre desenhos mais de observação, com desenhos que pegam características gerais da decoração da casa, né, que está presente nas padronagens, mas o gesto, né, que está latente assim, nas paredes, esse gesto que de alguma maneira significa uma força do lugar, né? Uma força que se sente, mas às vezes não é muito nominável, né? Então veio dessa relação. Estava pensando naquele azul profundo mesmo do azulejo português, aquele azul do azulejo. E eu fui juntando, a ideia era desde que eu tinha vindo, eu fiquei bem impressionado com os azulejos daqui de Pelotas mesmo. Eu achei que tinha a ver assim, de montar esse trabalho aqui, eu não sabia direito a forma que isso ia tomar. Daí eu fiz esse quadrado que é exatamente as portas, né? No meio, aqui entre as três portas. Eu pensava em montar no chão para ter essa ideia de um rebatimento, assim, também, não sei, do céu e da terra, né? Entre outras metáforas. Porque esse trabalho tem mais a ver com os trabalhos que eu já vinha fazendo, né? Essa questão de imprimir fotografia no papel artesanal, que eu mesma faço. Mas é uma foto daqui do lugar, mas como a gente tinha vindo uma vez só aqui antes, né? Na verdade essa foto é do Anderson, né? Ele fotografou o lugar, e daí lá em Porto Alegre eu recebi essas fotos e daí eu resolvi usar essa foto dele, porque até não ia ter como vir aqui. E daí era uma, né, entre todas as fotos que ele mandou, acho que era a foto que pra mim tinha mais a ver com o meu trabalho, assim, né, porque tem a pia, né, de metal enferrujada, então tem, né, os azulejos de cores diferentes, e também essa questão, assim, que os azulejos eram azuis, a parede, aqui assim dá pra ver a cor da parede, né, a tinta, tinha muito a ver com a cor dos papéis, né, então também teve uma coisa de aproveitar os papéis azuis, né, que é um papel de calça jeans, de algodão na calça jeans, e daí botar assim, o azul, né, o papel mais amarelado na parede, que já tem um pouco a ver, assim, mas mostrar que, tipo, isso aqui é papel azul, não é só o azulejo que é azul, sabe, fazer um pouco dessa... E daí esse aqui é um papel de pano que ele é um pouco mais branco, então, para tentar trazer um pouco do branco da pia, assim. E do projeto, né, então, assim, essa coisa de não
conhecer Pelotas, né, fazer o trajeto, não só conhecer as cidades, mas acho que fazer esse trânsito junto com os artistas, sabe, que a gente vinha junto, né, no carro e tal, eu acho que isso aí foi muito legal, sabe? E daí tu chega aqui justamente tu tem esses outros elementos, sabe? Tu vem nessa casa, a próxima exposição vai ser no Casarão, e tu vem e tem tanta coisa que a gente não está acostumado lá, que tu anda pelas ruas aqui de Pelotas e tu vê que é uma coisa daqui, assim, né? Mas é bem físico mesmo. Totalmente. Tem de tudo daí, né? Cara, eu quero fazer esse desenvolvimento. Precisão. Uma cidade com algumas árvores. E esse é o nome. A coragem, Em Chilas fazia muito isso, né? Esses quadros do vertical, do coletivo, assim. Não fica, né? Tem muita gente na área que faz isso com o tempo. já puxa para o outro lado. Tem muita atenção, mas grandes artistas colocam tudo para trabalhar. Só fita na parede, algumas coisas. Debruçar sobre o desenho de novo, não fazer as coisas bonitas. Bem devagar, o máximo que eu conseguir.